Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, porque nós sentimos o Teu perfume nesse lugar, sentimos a Tua presença. Pedimos, Senhor, que a Tua graça seja extensiva a cada coração aqui, Amém. a cada adorador que aqui chegou. Pedimos que o Senhor possa dirigir nossa vida e que o Senhor aceite esse culto como um aroma suave perante o Senhor. Amém. Aceita a nossa vida como um presente, como uma oferta por tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Nós pedimos a Tua bênção sobre os adoradores que aqui estão e aqueles que ainda estão chegando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. para ouvir a sua voz, Deus. Te agradecemos pela semana que já se iniciou e pedimos, Senhor,
Em nome de Jesus, que seu Santo Espírito possa permanecer conosco. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se dedicar a alguém que se sente perdido, olhando pra você como que faz o pedido. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. É esperança quando falta razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha um sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. É esperança quando falta razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. É esperança quando falta razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo. O amor que pode tudo mudar. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o
Deus Espírito, glórias a Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias a Deus Espírito, glórias, glórias Amém? Bem, rapidamente vamos apresentar por causa do nosso horário, né? Acredito que alguns já me conhecem, me chamo Plínio e sou lá da Igreja Central de São Gonçalo, faço tenor. Aqui temos o Rafael, que faz barítono lá da Igreja de Trindade, ali está a sua esposa. Aqui temos também o Daniel Avelar, que canta tenor e é da Igreja do Rocha, não é isso? Temos o Diego, que também canta tenor, lá da Igreja de Alcântara, e o Daniel, que também é da Igreja de Alcântara e canta baixo, né? O Quinteto Blessing é a primeira vez que nós estamos nos apresentando depois de uma nova formação e já estamos ensaiando um pouquinho, né? E não está muito 100%, mas estamos nos dedicando para a honra e para a glória de Deus. Que os irmãos possam orar por esse ministério, que é mais um ministério, né, de música, que não é fácil manter um ministério de música hoje em dia. Um grupo musical, seja ele grande ou pequeno, não é fácil. Deus possa abençoar também esse coral que iniciou hoje também, juntamente com a Arova, né? Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Eu já tenho um pouquinho de experiência como diretor de grupo. O Ministério Atos vai fazer 20 anos. Eu sou diretor do Ministério Atos. Dificuldades vão surgir, problemas vão surgir, barreiras para vocês poderem vir para cá participar, mas não desista. Não desista, porque Deus está com vocês e a vitória é certa. Amém. Presta muita atenção, meu irmão, é importante o que irás ouvir agora. Dá uma olhada bem ao teu redor e veja então o que no mundo está a acontecer. Sim, tu tem de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Olhe bem, veja as guerras e terremotos, isso mostra quanto estamos perto do fim. Vamos sim, decida te aprontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem de estar pronto, oh, yeah. Pronto, yeah, yeah. Pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceite a Jesus agora. Ele bate ao coração, deixa-o entrar. Salvo, então serás uma nova criatura. Tornar-te-ás, vamos sim, decida te apontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem de estar pronto, oh, yeah. Pronto, yeah, yeah.
pronto sim, meu irmão. Tu tem que estar 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 pronto. Tu bow, bow, bow. 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 Tu bow, 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 bow. Tu bow, bow, bow. Tu bow, 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 bow. Tu bow, bow, bow. Tu bow, 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 bow. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceite a Jesus agora. Ele bate ao coração. Deixa-o entrar. Salvo, então serás uma nova criatura. Tornar-te-ás, vamos sim, decida te apontar. A Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tem de estar Pronto, oh, yeah. Pronto, yeah. Pronto, Pois não tardará. não tardará. Amém? Muitos de nós passamos por determinadas situações em nossa vida, em nosso viver, que muitas das vezes nos faz pensar que amor é esse que Deus sente por cada um de nós. De largar a sua glória, de largar o seu trono, largar o seu poder e vir aqui para resgatar aqueles que erraram, aqueles que pecaram. E o próximo louvor que nós vamos cantar vem falando justamente sobre isso. O amor de Deus. O amor que salva, o poder que existe nesse amor é incondicional. Mesmo sem você e sem eu merecermos, Ele nos amou, Ele nos ama. E que possamos meditar na letra desse hino. E a melhor coisa que nós temos na vida é o amor de Deus por cada um de nós. Me senti em um deserto, cansado e sem águas. Minha alma anseia por ti. Eu pude ver teu santuário com teu poder e glória. Meus lábios o louvarão. Com minha vida te exaltarei, com minha voz a te clamarei. Melhor na vida é teu amor. Melhor na vida é teu amor. Com fervor te busco, minha alma está sedenta, pois melhor na vida é teu amor. Tu és o meu auxílio, por isso eu canto. Tuas bênçãos me seguirão. Eu fico ao teu lado, pois só tu me sustenta. Medito sempre em ti. Com minha vida te exaltarei, com minha voz a te clamarei. Melhor na vida é teu amor.
Melhor na vida é teu amor. Amém. Queridos, confesso que essa semana para mim foi uma bênção especial. Poder sentir Deus conduzindo tudo, poder perceber pessoas tomando decisões, vidas sendo transformadas, a igreja sendo edificada. Podemos sentir a presença de Deus, isso é essencial. Então quero agradecer acima de tudo a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida durante essa semana. Quando a gente assiste um vídeo como esse, a nossa certeza de que estamos no caminho correto, ela é totalmente reativada. Ela é reavivada, na verdade. Eu queria agradecer, nessas palavras iniciais, a todos que se envolveram diretamente para que essa programação acontecesse durante esses 8 dias. Então, 8 dias intensos, evangelismo, pregação da palavra, e Deus tem trazido as pessoas, seus filhos aqui para serem abençoados. Agradeço ao Ministério da Música da Igreja, na pessoa do Arovel, por ter proporcionado toda essa organização musical para a gente. Ao Ministério Atos, novamente agradeço ao Quinteto Blessing. Que momentos inspiradores. Eu ficaria ouvindo vocês aqui a noite inteira. Que Deus seja louvado. E a capela ainda, além de ser mais difícil, a gente sabe, a capela ela tem uma mensagem muito especial. Plínio, Deus te use mais e mais. Um instrumento nas mãos dele. Quero agradecer ao pessoal da multimídia, ali a Railana, com a equipe cerimonial. As pessoas talvez não percebem que ela fica mais nos bastidores, mas a equipe cerimonial trabalhou muito essa semana para organizar tudo. O pessoal do som, Rodrigo preparando os vídeos, editando. Deus abençoe a vida do Rodrigo usando
o seu talento para ser o seu ministério aí também. Toda a equipe de louvor, o pessoal do Geração Coral hoje à noite, a Renata com a banda, que Deus abençoe. Todos os anciãos da nossa igreja, queridos, a gente não teria alcançado as bênçãos que a gente tem alcançado se os anciãos não estivessem comprometidos, não estivessem com o coração nesse trabalho, nessa obra. Agradeço aos diáconos da nossa igreja. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Eles ficam fechando a igreja, e é um trabalho que eles fazem também nos bastidores ali. Não são muito notados, mas o Senhor tem observado a função simples deles. Aos obreiros, Alex, o Rogério, que tem feito um trabalho bem especial também diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu sempre esqueço, quando a gente para agradecer, eu sempre esqueço alguém, mas eu jamais poderia esquecer a minha esposa. O trabalho dela tem sido essencial. É um ministério assim que eu admiro. A minha esposa eu admiro em todas as áreas da vida dela, especialmente a área da oração. Ela tem se dedicado muito nesse ministério de oração, tem procurado educar nossos filhos. Então, à medida que eu estou sempre sozinho aqui, a gente só se encontra, a gente chega juntos e a gente só se encontra quando vai embora. Alguém chega e pergunta: cadê teus filhos, cadê tua esposa? Não sei. Então, em algum lugar aqui na igreja. Mas ela tem preparado nossos filhos para o céu, e eu tenho dado apenas alguma ajuda, mas ela tem feito todo o trabalho. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida de oração. Não foi fácil essa semana para ela, esses últimos dias, Deus sabe, mas Deus, Ele tem honrado a vida da minha esposa, e eu quero agradecer a Deus muito, porque Deus separou essa mulher para compartilhar o ministério comigo. Eu quero convidá-los para um momento mais importante da noite, que é o momento onde nós vamos abrir a palavra do Senhor. Tá? Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe. Mas eu penso que muita gente esteve envolvida em oração também por esse projeto. Bem lembrado. Teve um trabalho essencial que não foi feito só nessa semana, não. Toda semana especial esse trabalho é feito, nos finais de semana, que é a equipe da Cláudia Márcia. Meu Deus, que equipe extraordinária, viu? Ela nem está aqui para ouvir, eu acho que é dela. Tá não. Mas a equipe da Cláudia Márcia é uma equipe assim fantástica. Eles prepararam um lanche para a gente a cada noite. Não foi bênção poder vir direto do trabalho para cá, já tem alguma coisinha ali para lanchar, e ela tem sempre preparado. E a Cláudia Márcia mora muito longe daqui, mas é uma das líderes que mais estão presentes na igreja durante a semana. Incrível a dedicação dela e de toda a equipe. Então não poderia, jamais seria um erro muito grande esquecer dessa equipe que trabalhou muito essa semana também. Foi a equipe da ASA. Queria agradecer a Eunice também, a secretária aqui da igreja. Essencial o trabalho da Eunice aqui na igreja para que a semana acontecesse. Acima de tudo, ao Espírito Santo por nos conduzir em triunfo, nos conduzir em vitória. Ao Alexandre aqui, que é o diretor do departamento aqui de som da igreja, né, porque você sabe que nada disso aconteceria se o som não tivesse bem ajustado, as pessoas na escala cumprindo. Então, Alexandre, obrigado aí, que é o diretor também do Ministério Louvor de Niterói, que participou aqui também nessa semana. Que Deus abençoe. Queridos, eu vou falar com toda certeza para vocês. É o tema que eu mais gosto de falar da Bíblia, é o tema dessa noite. Porque ele fala da ressurreição, mas ele não fala só da ressurreição. Ele fala da vinda de Jesus. Então, num pacote de assuntos, esse é o assunto assim que eu mais fico assim fortalecido quando eu falo dele. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero convidá-los a ficarem em pé em atitude de reverência, porque agora Deus vai falar com a gente. Nós vamos ouvir a voz dele falando ao nosso coração. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos, foi proibida e foi causa de perseguição, mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida.
transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 a seguir diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressurgiu dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Santo Deus e Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de podermos te chamar de Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pela ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, a nossa esperança também ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque nessa noite podemos celebrar a vitória sobre a morte. Uma vitória assegurada por Cristo, que nós também teremos quando o Senhor voltar. Não só a vitória sobre a morte, mas sobre o pecado. E nesse momento, Senhor, nesses próximos minutos, nós vamos refletir na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Queridos, algo fundamental aconteceu nessa semana, e eu acredito que foi a atuação do Espírito Santo trabalhando na vida de todos nós. Para que um projeto desse aconteça, muita gente está envolvida, e um grupo bem especial da nossa igreja, que não se envolve só na Semana Santa, eles estão envolvidos em todos os projetos, todos os eventos da igreja, que é o nosso ministério infantil. Fizeram a Compaixão Kids ali, a Semana Santa para as crianças, preparando os nossos filhos para o céu, para a eternidade. Então eu agradeço muito a Abel, do Ministério Infantil, e todas as professoras que ali ajudaram, para que as nossas crianças a cada noite tivessem uma programação especial para elas. Então que Deus abençoe também a equipe do Ministério Infantil. 1 Coríntios 15, ele é um capítulo fundamental nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 15, ele traz esclarecimentos e verdades sobre a ressurreição, que são verdades que podem até ser contestadas, mas esses contestamentos, eles não sobrevivem à prova escriturística ou à prova bíblica. Por exemplo, existem pessoas naquela época de Jesus, do primeiro século, que não acreditavam na ressurreição de mortos.
Não havia essa crença de que os mortos não ressuscitavam. Então Paulo ele começa esclarecendo aqui, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aí ele diz mais, verso 5, apareceu a Pedro e aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma única vez. Para mim esse verso aqui de Paulo ele é essencial para a nossa compreensão da ressurreição. 500 irmãos viram Jesus ressuscitado de uma única vez. Eles estavam todos juntos. Algumas teorias foram levantadas no desenrolar da história pelos maiores críticos da Bíblia. E por incrível que pareça, acreditem, os maiores críticos da Bíblia são teólogos. Existem outros, ateus e agnósticos e tal. Mas entre os críticos da Bíblia estão teólogos que estudaram teologia, mas não acreditam em vários aspectos da Bíblia. Questionam. E vários questionamentos foram levantados no desenrolar da história para provarem que Jesus não ressuscitou. Um deles é a teoria do desmaio. Então o que é que eles diziam? Jesus não morreu na cruz, ele apenas desmaiou. Ele desmaiou e os discípulos roubaram o corpo de Jesus e começaram a inventar que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus não morreu, ele apenas desmaiou. Quando você analisa a Bíblia, quando você analisa historiadores do primeiro século, historiadores não cristãos, aí você chega à conclusão que essa teoria do desmaio é muito fraca. Porque o soldado romano, ele constatou a morte de Jesus quando ele furou o lado de Jesus com a lança. Saiu água e saiu sangue, ou seja, Jesus estava completamente morto, a tal ponto que não precisou quebrar as pernas de Jesus, porque era costume. Quebrou dos dois ladrões, mas não quebrou de Cristo, porque de fato Cristo já estava morto. Então essa teoria do desmaio, ela de fato não se sustenta, a teoria do desmaio. Existe outra teoria. Não, Jesus morreu, tudo bem, mas ele foi sepultado no túmulo selado pelos soldados romanos, mas os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo de Jesus e inventaram uma mentira, dizendo que Jesus ressuscitou. Vieram à noite e roubaram o corpo de Cristo. Foram muitas teorias, irmãos, teorias das mais, assim, absurdas. Só que essa teoria também não se sustenta. A pedra era pesada demais, havia uma guarda romana diante do túmulo ali, guardando o túmulo de Jesus. Se eles deixassem que o corpo de Jesus fosse roubado, eles seriam mortos, era pena capital. Eles seriam mortos porque dormiram no posto de serviço, os soldados romanos. Então essa teoria também não se sustenta. A grande verdade é, a sepultura de Jesus em Jerusalém está vazia. Amém? Ele é o único fundador de uma religião que está vivo ainda hoje. O cristianismo é a única religião cujo seu fundador está vivo, Jesus Cristo. Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo disse assim, olha, ele apareceu para 500 irmãos de uma só vez. Aí entra a outra teoria que eles pregaram, teoria da alucinação. O que eles pregavam sobre isso? Os críticos da Bíblia? Não. Os discípulos estavam tão chocados com o acontecimento que eles tiveram alucinações e imaginaram que viram Jesus ressuscitado. Então era apenas alucinação. Bom, quem estuda um pouquinho da mente humana sabe que alucinações elas não são coletivas. Elas acontecem com indivíduos, mas não com um grupo de indivíduos e ainda mais com um grupo de 500 indivíduos. Não há registro na história da psiquiatria de alucinações que atingiram um grupo de indivíduos, a não ser que esse grupo tenha tomado algum entorpecente de maneira coletiva ali, e aí começaram a ter alucinações. Mas 500 pessoas virem Jesus a um só tempo ressuscitado. Outra grande prova da ressurreição de Cristo é, quando Cristo ressuscitou, corpos de santos que dormiam, diz a Bíblia, saíram as sepulturas se abriram, eles saíram de lá com o corpo glorificado, entraram em Jerusalém e testemunharam para o povo de Jerusalém que eles haviam ressuscitado por causa do poder de Jesus. A ressurreição, se ela fosse uma mentira, a pergunta é, até que ponto se sustenta uma mentira? Essa pergunta é fundamental quando a gente estuda a ressurreição. Até que ponto se sustenta uma mentira? Os discípulos sustentariam até quando chegasse o limite de a sua vida estar em risco. No entanto,
Eles morreram porque estavam pregando exatamente que ele havia ressuscitado. A mensagem mais forte que os discípulos pregavam era a mensagem da ressurreição. Eles apanharam, eles foram presos, foram ameaçados de morte, mas não deixavam de pregar. E aí eles diziam assim: não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Vocês podem até nos prender, mas não vamos deixar de falar. E aí eles silenciaram os discípulos, assassinaram. Ninguém morreria, um deles cairia fora. Um deles dizia assim: olha, é mentira, Jesus não ressuscitou. Mas nenhum deles negou. E os milhões de mártires que no desenrolar da história entregaram a vida por amor a Jesus para não negá-lo. Uma coisa é fato: Jesus viveu nessa terra. Ninguém nega a existência de Cristo nessa terra. Nem os mais críticos negam que de fato Jesus viveu. Ele foi tão importante que divide a história humana. Outro fato histórico que ninguém nega é que Jesus morreu. Historiadores do primeiro século, historiadores judeus, que não são cristãos, afirmaram isso. O outro fato que também é inegável: Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Agora, ele ressuscitou e ele prometeu: virei outra vez. Então, quando a gente pensa na Páscoa, eu gosto de pensar na Páscoa, e eu nunca penso na Páscoa apenas como o cordeiro que foi morto. Eu penso na Páscoa como aquele cordeiro que ressuscitou, está vivo, foi ao céu, mas voltará a essa terra. Então, o sentido completo da Páscoa, ele envolve não o que aconteceu apenas há 2000 anos atrás, mas o que acontecerá no futuro. Eternidade à vista para todos aqueles que se entregarem a Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz assim: se é verdade que Jesus não ressuscitou, então aqueles que morreram, todos estão perdidos. E é vã a vossa fé, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, Paulo disse. Não há perdão de pecados, não há esperança, não há certeza de nada no futuro. Vocês conseguem notar que a ressurreição de Cristo ela é fundamental dentro da esperança para a humanidade? Cristo ressuscita. Para ele dizer o seguinte, a afirmação é assim, se Cristo ressuscitou, nós também venceremos a morte. 1 Coríntios 15 afirma exatamente isso. Eu gosto muito do relato do livro Desejado de Todas as Nações, sobre a ressurreição de Cristo. Esse relato é de arrepiar, é impressionante. Porque o que a gente lê na Bíblia, a gente lê o que acontecia diante do mundo visível. Mas a Bíblia dá algumas nuances do que acontecia no mundo invisível também. A batalha entre o bem e o mal, a guerra ali, era muito forte, ela era real. Satanás, em primeiro lugar, batalhando para Jesus ir para a cruz, para que as pessoas crucificassem Cristo. Depois ele percebeu que se Jesus morresse na cruz, ele estaria completamente perdido. Então agora ele tenta fazer Jesus desistir da cruz. E daqui um pouquinho, como Jesus não desistiu da cruz, Jesus morreu. Aí a ideia de Satanás agora é manter Jesus preso na sepultura. Porque se Jesus não ressuscitasse, em primeiro lugar, Jesus estaria perdido para sempre, e a humanidade toda também perdida para sempre. Qual era a intenção de Satanás desde o início da história do grande conflito na terra? Aliás, no céu começou o grande conflito, depois se transferiu para a terra. Qual era a intenção dele? A inveja dele no céu não era contra os anjos. O problema dele não era contra o Espírito Santo. O problema dele não era contra Deus. O problema de Lúcifer no céu era contra Cristo. Cristo, a batalha dele era contra Cristo. Por que Cristo merecia privilégios no céu? Por que Cristo ele tinha privilégios especiais? Porque para que Jesus fosse entendido pelos anjos celestiais, ele se fez um anjo. O arcanjo Miguel. Já parou para pensar nisso? Para que Jesus pudesse ser entendido pelos anjos, ele se fez um anjo, um arcanjo. Assim, ele comandava os anjos e Lúcifer estava sob o seu comando, abaixo das suas ordens. Só que Jesus participava dos concílios entre o Pai e o Espírito Santo. Jesus estava presente. Planejamento da criação do universo. Jesus presente, Lúcifer começou a ter inveja. Como pode? Ele é apenas um arcanjo. Ele é um anjo, eu também sou um anjo. Como pode ele ter privilégios que eu não tenho? Para que nós pudéssemos entender Deus, Jesus se fez carne, ele se fez humano. Jesus ele não era 50% homem,
Jesus era 100% homem e 100% Deus. É um mistério que no céu a gente vai entender melhor. No céu, para que os anjos pudessem entender Deus, Jesus se faz arcanjo Miguel, está aqui na palavra. E o arcanjo Miguel sempre aparece nesse contexto de batalha entre o bem e o mal, de choque entre o bem e o mal. Lembra-se quando Moisés morreu? E agora batalhava Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés? Só que o arcanjo Miguel vai e ressuscita Moisés. E Moisés está vivo agora. Então a batalha de Cristo e a batalha de Satanás sempre foi contra Cristo. Então a gente consegue entender melhor. O verbo se faz carne. Eu não consigo entender Deus. Aí o verbo se fez carne. Sofreu o que eu sofro. Sofreu muito mais do que a gente vai sofrer. A gente consegue entender Deus. Então, Jesus ele paga um preço muito alto. Ele morre naquela sexta-feira. O que mais me impressiona é que tudo na vida de Jesus foi planejado. Na sexta-feira ele morre. No sábado ele descansa na sepultura. E no primeiro dia da semana ele ressuscita. Alguns cristãos têm aproveitado essa mensagem da ressurreição do primeiro dia da semana e dizem assim, olha, com relação à lei de Deus, dizendo assim, a lei de Deus passou. Vamos celebrar agora a Deus num dia especial da ressurreição, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Só que em nenhum momento Jesus deu permissão para que cristãos fizessem isso. Na Bíblia não há nenhum verso sequer autorizando a substituir o dia principal de adoração do sábado para o domingo. A maior prova disso é que quando Cristo morre, no sábado, o seu corpo ficou descansando naquela sepultura. Poucos param para refletir nesse detalhe das Escrituras Sagradas. Mas aquele que deu a lei para Israel, e deu inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, ele descansa na sepultura, e no primeiro dia da semana ele ressuscita. Mas o fato de Jesus ressuscitar no primeiro dia, não tem nenhuma autorização bíblica dizendo que esse primeiro dia substitui o dia de adoração que a Bíblia instituiu desde antes do pecado, lá no Éden ainda, antes de existir qualquer judeu, ou qualquer grego, ou qualquer romano. Então, se alguém usar esse argumento dizendo, não, o sábado foi para os judeus, esse mandamento do descanso foi apenas para Israel, ou foi a lei de Moisés? Não, Moisés nem existia quando o sábado já havia sido dado por Deus, lá na criação, ele deu para a humanidade, Adão e Eva, representava o mundo inteiro. Então, quando a gente pensa na Páscoa, a gente pensa num cordeiro que morre, num cordeiro que descansa na sepultura, mas num cordeiro que ressuscita. Jesus venceu a morte, amém? E isso nos traz grande esperança. Lentamente passou a noite do primeiro dia da semana. Aquela noite, o sábado à noite ali passou, e havia soado a hora mais escura da noite. Qual era a hora mais escura? É exatamente aquela hora onde está pertinho do sol raiar, é a hora mais escura da noite. Então lentamente foi passando aquele primeiro dia da semana ali, a madrugada foi chegando, o sol já estava pertinho de nascer. Então a grande pedra no qual estava o corpo de Jesus, a grande pedra no qual estava o seu corpo ali, depositado, ela foi rolada e a sepultura de Jesus, ela foi aberta. O selo da guarda romana foi rompido, os guardas estavam ali à frente, eles tentavam vigiar o túmulo de Jesus, porque os judeus disseram o seguinte, olha, Pilatos, manda uma guarda para vigiar, porque Jesus disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Já pensou se os discípulos vão lá e roubam o corpo dele e dizem que ele ressuscitou? Então vai se criar um mito? Aí Pilatos foi, e de fato não, vamos colocar então a guarda romana. No entanto, não havia apenas a guarda romana. O livro Desejado de Todas as Nações diz que haviam vigias invisíveis, anjos maus, enviados pelo príncipe das trevas, cercavam a sepultura de Jesus na intenção, no sonho, de tentar manter Jesus preso naquela sepultura. Porque se eles conseguissem fazer isso, para sempre Jesus estaria morto, porque Jesus não morreu a morte que nós morremos. Essa morte que a gente morre, ela é a primeira morte. Deus, ele não está muito preocupado em nos livrar da primeira morte. Parece estranho afirmar isso. Mas Deus não tem preocupação em nos livrar tanto da primeira morte. Ele nos livra, Ele nos protege. Nossa vida está nas mãos dEle. Mas um dia vamos morrer se Jesus não voltar antes.
A preocupação de Deus é te livrar e a mim também da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, conforme diz o livro do Apocalipse. Qual foi a morte que Jesus morreu? Ele morre a primeira morte ou ele morre a morte eterna? Quando a gente analisa o contexto da morte de Cristo, ele morreu a segunda morte. Ele morreu a morte eterna. Porque a primeira morte, ela é a morte que todos morrem. Essa primeira morte não seria suficiente para pagar o preço do pecado. Apenas a segunda morte. Então a intenção de Satanás era prender Jesus na sepultura, que ele não ressuscitasse. Então ele teria para sempre. Jesus estaria morto para sempre e a humanidade toda perdida. Ele envia anjos, ali anjos maus. Houvesse sido possível, diz o livro Desejados das Nações, na página 552, e o príncipe das trevas, com o seu exército de apóstatas, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Uma hoste celestial, porém, cercava o túmulo de Jesus. Que bênção! Deus enviou o seu exército. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento exato em que o príncipe da vida venceria a morte. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descera do céu em alta velocidade, e antes de tocar os seus pés na terra, está lá em Mateus 28, a terra toda se estremece, a terra treme, ante a chegada desse poderoso anjo. Que anjo é esse? Esse anjo é exatamente o anjo que proclamou nas colinas de Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. É aquele anjo que hoje assume a função que antes ocupara Lúcifer no céu. A Bíblia diz o nome dele. Qual é o nome dele? Gabriel. É o anjo hoje mais exaltado na corte celestial. Toda vez que Deus tem uma missão especial na terra, ele envia esse anjo específico. Quando Daniel precisou de uma resposta importante à sua oração, Deus envia esse anjo. Quando Maria precisava receber a notícia extraordinária que mudaria a vida dela e a vida da humanidade, Deus envia qual anjo? Gabriel. Ele visita Maria, dá a notícia para ela. Enfim, esse anjo é enviado nas missões especiais de Deus nessa terra. Agora, quando a gente analisa, a Bíblia diz, e o Desejado das Nações confirma, olha só, o aspecto desse anjo era como o relâmpago, o seu vestido era como a branca neve, e os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e caíram como mortos no chão. Os guardas romanos ficaram assustados diante da manifestação desse anjo. O rosto que eles contemplavam não era o rosto de um guerreiro mortal, era o rosto do mais poderoso anjo da corte celestial. Esse anjo, ele se aproxima e só ele teria poder para vencer toda a hoste inimiga, todo o exército do mal. Deus conferiu poder ao anjo dele. A terra treme. Quando Jesus, ele morre na cruz, a terra também treme quando Jesus ressuscita. Os mortos ressuscitam do pó da terra. Quando a gente olha para a história de Cristo, 4 vezes, pelo menos há relatos ali, em 3 momentos, em que Jesus ressuscita alguém. O filho da viúva, a filha de Jairo e o seu amigo Lázaro. Maria chora, ela se desespera. Se o Senhor estivesse conosco, nosso irmão Lázaro não teria morrido, diz ela. E Jesus disse, olha, fica tranquila, Lázaro vai ressuscitar. E aí ela disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Um parênteses aqui nessa mensagem, porque possivelmente tem alguém me assistindo pela internet, e essa pessoa que me assiste, ela é cristã, ela é evangélica, ela é católica, ela é de alguma fé. E Deus permitiu que você acessasse o site da igreja de Niterói nessa noite. Então quero abrir um parênteses nesse texto. A maioria da religião cristã hoje, das religiões cristãs, elas acreditam, e eu digo, a maioria acredita sinceramente, que a pessoa, quando ela morre, e se ela for uma pessoa boa, ela vai para o céu. Logo, morreu, vai para o céu. Se ela for uma pessoa má, ela vai pagar já no inferno. Essa doutrina aí não é bíblica. Você não vai achar um verso da Bíblia que sustente essa doutrina de que a pessoa que morre, ela vai para o céu.
Você vai encontrar dezenas, até mais de 100 versos na Bíblia falando o contrário. Então, quando a gente analisa a questão da ressurreição, Maria mesmo já acreditava assim. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Marta e Maria, as duas irmãs ali, Senhor, mas a gente sabe na ressurreição do último dia que ele vai ressuscitar. Que ressurreição é essa? Quando Cristo voltar a essa terra, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Diz o apóstolo Paulo, diz a Bíblia. Eles vão sair do pó da terra. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Os túmulos se abriram e corpos de santos que dormiam no pó da terra, de lá ressuscitaram. Então, de onde surgiu essa doutrina em que as pessoas que morreram foram logo para o céu? É uma doutrina que foi inventada na Idade Média e milhões de cristãos sinceros acreditam, porque simplesmente não investigam na Bíblia. E acreditam e estão sinceramente enganados. Quando a gente estuda a ressurreição de Cristo, a gente aprende que Jesus venceu a morte e quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que dormem no pó da terra. João 5,28 diz assim: Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Para onde vão as pessoas que morrem? Jesus disse: vai haver um momento em que todos os que se acham nos túmulos, se acham onde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Um terremoto então assinala a hora em que Jesus entregou a sua vida. A terra, a natureza reage à morte do seu autor. Quando Jesus nasce, houve luz na meia-noite. E quando Jesus morre, houve trevas no meio-dia. Um terremoto sacode a terra. Quando Jesus ressuscita, um outro terremoto também sacode a terra. A terra ela é removida do seu lugar, porque o autor da vida agora estava ressuscitando. Quando Jesus vier novamente à terra, novamente diz a Bíblia, Apocalipse fala, haverá um poderoso terremoto que vai sacudir as estruturas do planeta. A terra de novo reagindo, a natureza reagindo, à vinda do seu autor. Então, quando Jesus morre, a comoção na natureza. Quando Jesus ressuscita, a reação na natureza. E quando Jesus voltar, a natureza vai estar em convulsão também. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer em nossa vida, vai nos levar para as mansões celestiais. E um novo futuro começa para todos os seus filhos. É por isso que na Páscoa a gente não lembra apenas a morte de Cristo. A gente lembra a ressurreição e, acima de tudo, a promessa mais repetida e enfatizada na Bíblia. Ele virá outra vez. Ele vai voltar a essa terra. 2.500 versos da Bíblia afirmam isso. Não há assunto na Bíblia que mais seja enfatizado do que esse. Então, quando a gente analisa, ao morrer ali, tinham soldados romanos que estavam cercando, que estavam zombando de Cristo. Agora, quando Cristo ressuscita, aqueles soldados que zombaram, que teceram coroa de espinhos, que bateram em Jesus, eles observam Jesus ressuscitado. Se fosse uma mentira, quanto tempo dura uma mentira? A mensagem da ressurreição atravessou as eras, chegou até nós hoje, e hoje nós podemos ter a esperança renovada, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Por causa disso, nós podemos acreditar na mais extraordinária de todas as promessas. Ele virá de novo. Amém? Se Cristo ressuscitou, então a nossa esperança também ressuscitou. Se Ele está vivo hoje, significa que as suas orações têm um significado diferente. Significa que o que você escreveu nesses elos aqui, não foi apenas palavras jogadas ou escritas em um simples papel. Se Ele está vivo, então de fato Ele ouve as orações, responde às orações, cumpre as suas promessas. Ele virá de novo a essa terra. Cristo, Ele saiu do sepulcro glorificado. A guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se naquele a quem eles haviam há tão pouco tempo zombado, escarnecido. Era aquele que, sem resistência, estiveram na presença de Pilatos, de Herodes, de Anás, Caifás. Ali estava ele agora, ressuscitado, aquele que havia sido pregado na cruz, aquele que os homens haviam zombado, aquele que estava com seu corpo agora no sepulcro de José, mas, no entanto, que agora estava vivo de novo. Esse é Jesus. Desejar a todas as nações, página 553, diz assim: montanhas amontoadas sobre montanhas em cima do seu túmulo não o poderiam haver impedido de sair. É de arrepiar esse texto. Satanás estava ali tentando manter Jesus preso no túmulo.
Porque na verdade, Satanás odeia os filhos de Deus. Ele queria que toda a humanidade estivesse perdida e que Cristo estivesse perdido para sempre. Então, quando Cristo decide vir a essa terra, Jesus coloca a sua eternidade em risco. Ele era Deus, mas ao se fazer humano, ao se fazer carne, ele coloca a sua salvação em risco, a sua vida eterna em risco. Se ele tivesse pecado, diz o desejado das nações, sequer em pensamento, Jesus não teria condições de ter ressuscitado naquela manhã da ressurreição. Então ele foi perfeito, não pecou, e em sua natureza humana não cometeu pecados, para nos mostrar que se você tiver conexão com Deus, você pode também viver uma vida muito parecida com a vida que Jesus viveu. Agora, temos natureza pecaminosa. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Então, em nossa natureza pecaminosa, por mais que eu consiga vencer hábitos, erros, falhas que eu tenho, eu sempre serei pecador, até Jesus voltar e glorificar e nos der a glorificação. Então, aqueles que pensam no perfeccionismo, que é possível viver sem pecar, é impossível. Você pode vencer hábitos, mas você, em sua natureza pecaminosa, você continua assim até Jesus voltar. Mas é importante a mensagem da ressurreição, porque nos dá a esperança de que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, e ele vai voltar a essa terra. A voz que bradou da cruz, está consumado, lá em João 19:30, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que despertassem dali. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida no céu em sua segunda vinda. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai proclamar: ressuscitai, ressuscitai, vós que no pó da terra dormis. E a palavra de Deus diz que todos os mortos, desde Adão até o tempo da volta de Jesus, que morreram em Cristo, irão ressuscitar e dos túmulos sairão com o corpo transformado. Haverá um momento de reencontro. Você perdeu um ente querido, a Bíblia diz que haverá um reencontro especial com pessoas queridas que a morte separou. Eram pessoas tementes a Deus, que dormiram no Senhor, mas elas ressuscitarão. E com a ressurreição de Cristo, a nossa esperança se renova. Nós vamos ouvir uma música especial agora. E ao ouvirmos essa música, eu quero fazer no final uma oração com todos aqueles que têm algo morto em sua vida. Quem sabe a sua paixão pelo céu, pela volta de Jesus, está apagada. Você não se empolga tanto quanto no início da sua caminhada cristã. Quem sabe a sua vida de oração, de estudo da Bíblia, está morta. Mas Deus te trouxe nessa noite para ressuscitar coisas mortas. Ele é especialista em ressuscitar coisas mortas na tua vida. É a tua paixão de vir para a igreja? É a tua paixão de participar das atividades da igreja? É o teu casamento que está morto? Ele pode ressuscitar. É teu filho que está abandonando os caminhos do Senhor ou que não fala mais contigo? Ele pode ressuscitar esse relacionamento. Ele pode ressuscitar a tua vida espiritual. Ele pode ressuscitar a tua saúde física, mental, espiritual. Você precisa de ressurreição? Então Ele te chama. O que me chama a atenção na história de Lázaro é que Jesus foi 4 dias depois, o corpo já estava totalmente em decomposição. Maria queria que Jesus chegasse quando Lázaro estava doente. No entanto, Jesus só chegou na hora que Ele quis. E como Jesus chegou na hora que Ele quis, Ele fez algo extraordinário. A conclusão da história de Lázaro é que se Jesus fosse na hora que Marta e Maria queriam, Ele ia encontrar um homem doente, iria curar o homem doente. Mas como Jesus foi na hora que Ele quis, Ele encontrou um homem morto e ressuscitou o homem morto, amém? Então quando você está orando e parece que Deus demora, é porque Ele não tem apenas cura para a tua vida. Ele tem algo muito maior. Ele tem ressurreição. Ele tem uma bênção muito especial. Quero convidar o Plínio, ele vai cantar agora. E no final, se você sente que existe algo morto na tua vida, precisa ser ressuscitado, aí você pode ficar em pé aí mesmo onde você está. E nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Minha
distância, apertando o coração, e ela busca saber por que seu mestre não veio há 4 dias. Seu irmão morreu. Mas com Jesus renasceu a esperança de viver. Seu olhar tem poder, Ele é o Deus que tem poder. E ao saber que Jesus aqui também já chegou, ela corre ao encontro do Senhor. Lança aos pés Maria, então se atira lhe implorar. Jesus, tu podes restaurar a vida de meu irmão. Senhor, o que fizemos nós? Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, lágrimas se vê nos olhos de quem jamais pecou. Não foi plano seu que a vida terminasse assim. Pede para ir até o lugar onde a tumba está. Sua voz se faz ouvir com força sem igual. Os mortos no Senhor ressurgem por sua voz. A vida renasceu, enfim, não mais está no pó. Filhos e seus pais se abraçam afinal e para sempre juntos irão estar nas glórias do novo lar. Novo lar. Amém. Louvado seja Deus. Grande Deus, nessa noite, nós sentimos o Senhor tocando em nossa vida, ressuscitando coisas mortas em nossa vida espiritual, nos dando uma renovação da nossa esperança, Senhor. Obrigado pela esperança e pela certeza de que o Senhor virá em breve. E quando o Senhor voltar, haverá um tremendo reencontro com as pessoas queridas que um dia já se foram. O Senhor tem poder sobre a morte. O Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscitou Moisés, ressuscitou ali a filha da viúva, filho da viúva, a filha de Jairo. O Senhor pode ressuscitar também as coisas que estão mortas em nossa vida hoje. Renova, Senhor, a nossa paixão pelo céu, o nosso desejo de permanecer firme ao Teu lado, até que o Senhor venha.
Grande Deus, se veio aqui nessa noite algum filho com o coração atribulado, passando por provações, com tremendos desafios para resolverem a partir de amanhã, começa a semana de trabalho, que o Senhor possa fortalecer esse filho e essa filha. Toma-nos em tuas mãos, grande Deus. Ressuscita-nos, Senhor. Remove as pedras que têm nos impedido de ver a tua glória e que possamos enxergá-lo em breve, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Leva-nos na tua paz. Que a tua bênção repouse sobre o teu povo. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, que foram também tocados pela tua palavra. Abençoa a Elza, Senhor, que nos assiste agora, lá de São Paulo. Abençoa o Renan, lá de Dubai, Senhor. E todos aqueles que estão espalhados pelo mundo e que acompanham essa programação. Toma-os em tuas mãos e a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma ótima semana a todos. Você não pode sair sem dar um abraço bem forte naqueles irmãos que estão perto de você. E diga assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga assim, dá um abraço bem forte. E desejo uma ótima semana para o seu irmão. Amém.